não preciso ser o melhor. Eu basta ter os melhores do meu lado, né? Falo que o Instituto Bula foi um divisor de águas, tanto na nossa empresa aqui, quanto na minha vida profissional, né? A gente tinha muita coisa, assim, a gente estava tranquilo, mas não tinha a paz que precisava, né? Ao chegar ali e ver o local onde a farmácia do Magnones e da Rosângela começou, ver que era um ponto praticamente 4 vezes menor do que esse daqui, ali eu tive que conter as lágrimas, porque dá uma emoção muito grande. Toque Bula Jun, 1, 2, 1. Qual que é a história? Eu acho que foi um propósito de Deus pra mim, na minha vida, né? Qual que é o valor? Sempre veio na minha cabeça ter comércio. Eu morava na roça antigamente, morei até os 12 anos e assim, mudei para Goiânia e sempre gostei de lidar com o comércio mesmo, vender as coisas, assim, mexer com dinheiro, né? Sempre foi meu propósito. Eu tentei montar um posto de gasolina, eu estava olhando para montar um posto, olhei, eu acho que aí Deus falou assim, não é o senhor. Aí eu comecei a trabalhar numa farmácia com 12 anos e comecei de entregador, e gostei, eu acho que eu gostei da profissão, né? Eles falam assim, quem bebe água de farmácia uma vez sempre vai ficar na farmácia, né? E eu tentei sair todas as vezes de farmácia, arrumar outro comércio, outra coisa, nunca consegui. Na verdade, o Magnones, ele começou trabalhando em farmácia, ele tinha acho que 11 anos de idade, né? Então, assim, ele nem receber, ele não podia, a mãe dele que tinha que ir lá receber o salário dele. Ele começou a trabalhar muito novo, numa farmácia lá na Canaã, e trabalhava entregando os remédios. Naquele tempo era de bicicleta. Depois ele passou para o barcão, depois, com o tempo, quando ele completou a idade, ele passou a ser gerente da loja. E aí ele tomou gosto da coisa e falava, olha, eu vou fazer uma farmácia para mim. A gente não sabia como, né? Mas depois, quando ele acertou com a firma lá, ele foi lá para casa e falou, eu queria que o senhor ajudasse eu a comprar um lote aqui. Nós compramos um lote lá no meu setor e devagarzinho eu construí um cômodo lá só de uma porta para eu pôr a farmácia. Falou assim, eu vou montar uma farmácia para mim. E aí ele foi assim, ele começou. Aí ele comprou aquele terreno lá, né, construiu. Aí ele pegou e montou a farmácia, só ele. Eu ainda não estava com ele. A gente estava namorando e tudo, mas eu não trabalhava com ele. Acho que passaram, 2 anos que ele tinha farmácia e a gente se casou. Aí nós nos casamos e aí eu já fui lá para dentro, né, e aí eu já comecei a trabalhar com ele. Mas ele começou sozinho mesmo. Era aqui. Era. Cresceu um pouquinho. Cresceu, deu uma mudada, entendeu? 2 aspectos. Aqui. Primeiro, virar um
esquina, que é foi dar estacionamento, né? sede Hoje pro- aqui deve ser, lá deve ser quantas vezes maior que aqui? umas 4 vezes, Umas né? 4 vezes, né? Tudo começou aqui. A gente morava aqui, do lado. Trabalhava aqui. Que legal. Aí a Rosângela vinha com o nenenzinho, punha aqui. Ela inteiro tava com o trabalhando. carrinho aí. Andando. Começou a crescer e derrubava, quebrava. É uns 10 anos ficamos aqui. Aí compramos a esquina, construímos todas as salas e passou para lá. Depois já ampliamos de novo. É muito emocionante. É. Eu imagino por vocês. Nossa. Vocês até hoje ver isso daqui e ver o que a farmácia virou hoje, né? Eu acho que é uma memória que nunca vai sair da nossa cabeça. É, tipo, sempre vai estar aqui e é memórias muito boas. Tipo, tanto que a gente vai lá hoje e eu virei e falo assim, meu Deus, eu limpava a prateleira aqui e era muito feliz. Era um sentimento muito bom, né? Por mais que pra eles era um sentimento muito bom, tinha os problemas, né? E pra gente não tinha problema nenhum, porque a gente não pegava isso pra gente. Tipo, a gente não tinha não tinha nada que incomodava a gente lá. Então sempre foi muito bom estar lá, sabe? Que eu comecei a farmácia em 99. Aí foi aquela coisa pequenininha, era só eu e a Rosângela, aquela coisa toda. Só que aí a gente foi crescendo, foi desenvolvendo, foi vindo as necessidades, né? Foi vindo a necessidade de conhecimento, de organização, foi vindo os funcionários, né? Pessoas diferentes para trabalhar. E a gente não tinha o preparo de lidar, né? Não é só você montar uma farmácia. Precisa tudo de um processo, né? A gente estava num momento que as coisas foram ficando muito difíceis. Tava assim, trabalhando, a gente estava vendendo bem, o faturamento não era ruim. Só que daí, o que acontece? Aumentou o número de funcionários, então assim, já eram pessoas... A gente já não tinha mais só aquela... só nós ali com as pessoas que eram de confiança. Eu tive problema de ter que mandar 6, 7 funcionários embora. Praticamente era uma quadrilha que estava dentro da empresa, entendeu? Quando você não tem um processo, você não tem o controle seu financeiro. O caixa te rouba, o vendedor te rouba, o entregador te rouba. Aí o que eu queria abrir a farmácia, estar o tempo inteiro, fechar a farmácia para mim ter aquela segurança que eu estou ali e não está acontecendo, entendeu? Só que não adianta, você não consegue. Isso acontece com você lá. Então com isso eu estava perdendo a família, perdendo o momento com as minhas filhas para segurar o meu negócio, entendeu? Então assim, a gente já via que as coisas estavam descontroladas, que a gente estava sendo lesado, né, pelos funcionários e por muitas situações também. E aí a gente, assim, vendo a necessidade de organizar mesmo, né? Na verdade, o Magnone estava quase enlouquecendo todo mundo aqui em casa também. Aí ele pegou e falou assim, olha, Cheirinho, se você me ajudar, nós vamos fazer. Se você não quiser entrar nessa comigo e me ajudar, nós vamos vender essa farmácia, porque eu não aguento mais. Foi quando eu pedi ajuda para ela. Falei, vamos comigo. Aí eu comecei a estudar o Instituto Bula, vi o processo deles e tudo. Eu vi que realmente era um projeto sério, né? Eu falei, então vamos embarcar nessa. Eles têm o projeto e nós temos a vontade, então vai dar certo. Bem-vinda à minha casa. Obrigada! Eu não me canso de falar que o maior patrimônio que nós temos na nossa empresa é o resultado que os nossos clientes alcançam.
Em 2019, quando eu assumi a direção da consultoria do Instituto Bula, eles entraram bem no começo. Então ele foi o nosso cliente 046. Eu acho que a porta de entrada para que muitos empresários conheçam a nossa empresa são as imersões que nós fazemos. E foi ali que nós nos conhecemos, que eles tiveram contato pela primeira vez com o método Bula de Gestão. Eu conheci uma farmácia que eles tinham feito um trabalho, uma farmácia em Trindade. Sempre eu tinha ela como espelho de beleza mesmo, de organização. Eu achava que era uma farmácia muito organizada. Aí eu fui investigar como que ele conseguiu chegar aquilo ali. Aí eles me falaram que o Instituto Bula que deu essa base para eles. Aí eu falei, então eu vou conhecer esse Instituto Bula. Aí eu comecei a pesquisar sobre. E aí, na verdade, a gente ficou namorando o Instituto Bula durante muito tempo. Então, quando a gente conheceu o Instituto Bula, a gente não estava com dificuldade financeira. Pelo contrário, a gente estava caminhando bem. Só que o que acontece? A gente tinha processos que a gente precisava melhorar, até mesmo para dar uma qualidade de vida para a gente, né? Uma tranquilidade maior. Mas aí tinha também uma questão da decisão, né? Igual eu falei, que a gente tinha uma decisão, que a gente teria uma farmácia, que a gente estava ali, era o nosso trabalho, era a nossa casa, né? Também houve esse processo, essa decisão, não, nós vamos fazer. O que todo empresário quer? Ele quer vender mais, ele quer atrair mais clientes, né? Mas existe um processo que precisa ser respeitado. E talvez nesse meio tempo é onde acontecem as maiores tensões que precisam ser bem administradas. Quando eles entraram no processo de consultoria, a gente levantou os números, né? Fizemos que a primeira etapa do processo é fazer um levantamento dos dados e das informações. Eles contrataram, quando a gente levantou os números, a gente viu que eles faturavam bem, que eles tinham um bom lucro, que eles tinham um bom resultado de fluxo de caixa. E aí a gente olhou e falou, meu Deus, o que a gente vai fazer aqui? Porque na nossa visão, eles já estavam indo muito bem, né? Eles já estavam assim, não era uma farmácia que estava com problema financeiro, que estava com problema de fluxo de caixa, que tinha problema com concorrência. Não, eles já se posicionavam muito bem no mercado. E aí vem o desafio, né? Porque surpreender quem já está bem é um desafio muito grande. E aí o nosso trabalho, né, foi em prol de organizar mesmo os processos, de trazer organização financeira, organização de compras, para que eles pudessem ter mais liberdade na vida, não apenas o recurso financeiro, né? O foco principal não era aumento de faturamento, não era aumento de lucro, não era aumento de resultado, era organizar processo para ter uma melhor qualidade de vida. E com isso, acho que veio os dois resultados. Eles se organizaram para ter melhor qualidade de vida e também tiveram melhores resultados financeiros. Eu sempre atuei na parte financeira dentro do Instituto Bula, né? Como o meu processo era ensinar o controle financeiro para eles, a gente organizou a parte de caixa, começou a usar o gerenciador financeiro, crediário, preencher DLP e DFC, que era a função que eu executava ali no momento. E a nossa história começou ali, então a gente tinha reuniões semanais para fazer toda essa organização. E aí foi quando eu descobri que inclusive eu estava pronta para ser madrinha também. Foi exatamente nesse dia, foi quando eu abri o DLP e eu comecei a fazer com eles. E eu aprendi muito com eles. E eles são muito humildes, eles escutam abertamente, sabe? Então, assim, eu posso dizer, se fosse para resumir em uma palavra, foi tudo muito magnífico. Não tem como, assim, a gente descrever com tantas palavras tudo que aconteceu, assim, nesse tempo todo juntos, sabe? Magnones e a Rosângela, eles têm uma missão muito bacana na vida, porque além deles procurarem realizar os próprios sonhos, né, os próprios objetivos que eles têm na vida deles, através do negócio que eles escolherem empreender, eles levam também as pessoas a oportunidade também de cuidar de suas vidas e de melhorar de vida. É muito bom a gente ver assim no que a farmácia se tornou, não só para nós, sabe? Assim, quando a gente vê um colaborador que está lá com a gente há muito tempo, que hoje tem uma qualidade de vida diferente, entendeu? Às vezes que a pessoa que
faz uma viagem que nunca tinha feito, né? É uma coisa assim que a gente fica muito feliz, né? Completa também a vida da gente. Porque assim, a gente às vezes com o sonho da gente, a gente realiza sonhos de outras pessoas, né? Eu que já estou aqui mais tempo, eu vi a mudança. Porque, tipo assim, quando eu entrei aqui era totalmente diferente. E hoje você fala assim, eu vejo trabalho assim, o meu horário é das 9 às 6. Mas eu chego aqui 7 horas, todos os dias eu vou embora 7 horas, porque eu gosto de estar aqui, entendeu? É bom você estar num lugar que você gosta. O Bula foi uma das coisas assim que eu ainda falei até pra ela, falei assim, esse gerenciador é muito complicado. Aí ela falou, não, mas tem uma pessoa que vai te ensinar assim, que você vai pegar assim de letra. E foi mesmo, acho que foi umas 2 aulas só, e ficou maravilhoso. Eu falei para ela, eu quero você aqui dentro do escritório comigo. Eu acredito que o Bula para a Drogaria Opção foi reconhecimento, porque é uma equipe que tem assim uma expansão gigantesca do que acontece no mundo, no crescimento mundial em desenvolvimento de empresas. Então o Bula trouxe isso para nós, né? Essa visão, para a gente poder continuar seguindo em frente. Igual eu falo sempre para o Magnones, eu fico muito feliz quando vem um gestor de vocês e que tem algo novo para nós. Quando isso acontece, a evolução é inevitável. Essa mudança foi uma mudança transformadora, né? Que a gente saiu de um patamar que a gente estava ali, não rompia um platô, quando a gente conseguiu fazer consultoria tanto na parte gerencial, né, quanto estoque, entre outros, a gente conseguiu alavancar, subir de nível, uma posição bem melhor que a gente estava anteriormente. Nossa, foi quase 80% a mais, assim, em poucos meses já de consultoria. 3 meses que a gente estava começando os processos, organizar, porque a gente teve que mudar como a gente estava trabalhando, né? Até marketing a gente teve que mudar. Que isso eu acho que também gerou, tenho certeza que gerou um aumento também nisso, né? Uma contribuição. Então, assim, em 3 meses a gente já teve uma virada de chave. A loja também, né, em si é muito bonita, bem aconchegante. Tem pessoas que me relataram já do lado de fora que gostam muito de entrar aqui dentro, só de entrar aqui dentro se sente bem. E, claro, o atendimento também, na verdade, é o potencial da farmácia. O cliente se sente bem acolhido, bem, de certa forma, protegido e bem orientado também, e ele sempre quer voltar. Quando você gera um atendimento de qualidade, as pessoas voltam. Porque hoje, eu acho que o ser humano ele é muito carente, né, de atenção, de ser bem atendido. Às vezes você vem aqui, você faz uma consulta com os funcionários, você ri, você brinca, né? Então você tem um elo. E eu acho que isso é um diferencial, porque se você chega num lugar, você entra e sai, as pessoas não sabem o seu nome, é muito ruim. E hoje, aqui, muita gente já sabe o meu nome. Eu chego, Gertrude, então assim, é um diferencial. Você se sente querido e você sabe que isso não é só por causa da compra, né? É porque você cria aquele elo de amizade até com os colaboradores. Tem o crescimento da farmácia, mas eu acho que o que a gente mais sente mesmo é o crescimento dos nossos pais, né? Porque, querendo ou não, tipo assim, por exemplo, o Bula, depois que tudo começou, tipo a consultoria e tudo mais, ele trouxe uma perspectiva diferente do olhar dos meus pais para a farmácia. Ele trouxe tipo uma tranquilidade diferente em relação a tudo. Tipo assim, vamos viajar e ficar tantos dias. Não, a gente não pode por conta da farmácia. Agora a gente tem a total organização do meu pai falar, tipo assim, vamos viajar e ficar tantos dias. Tipo, ele, não, eu posso deixar a farmácia sozinha, que vai dar tudo bem, entendeu? Eu não vou precisar ficar no telefone toda hora perguntando o que tá acontecendo, como é que tá. Antes a gente não conseguia ficar um final de semana na fazenda, tipo, que é muito perto daqui, porque ele ficava muito preocupado, dava problema aqui, não tinha como se resolver sozinho, tinha que ser ele, entendeu? Agora é como se os papéis tivessem realmente sido distribuídos, entendeu? As coisas se organizaram, porque, tipo, agora não é só uma administração, são várias, entendeu? Tipo, eu acho que o Bula foi essencial para isso, porque ele colocou as coisas no lugar, ele não deixou tudo na mão de uma pessoa só, tipo, ele redistribuiu o serviço, tipo, ele delegou funções. Se você pegar e executar, dá certo, não tem como. A hora que você começa a implementar, você já vai ver na mudança, totalmente. Aí muda tudo, né? Muda a vida da pessoa. Eu acredito assim que foi uma parceria que deu certo. Nós cumprimos o nosso lado certinho, a gente assistiu às aulas que a gente precisava assistir, implementou os processos e eles ofereceram o que a gente precisava. E cumpriram, né? O que foi proposto, o que foi prometido, né? Então, assim, foi uma
Eu acho que foi uma parceria que deu muito certo. O Bula significa o meu extraordinário. É a mudança, né, de tudo na minha vida. E profissionalmente, né? Trouxe tudo. Ele trouxe... O Bula me ajudou financeiramente, vida pessoal, vida profissional, afeta tudo. A gente acha que não, né? Mas sim, a vida profissional, ela abrange tudo, né? Melhor qualidade de vida com as minhas filhas, com a minha esposa, com tudo. O Bula trouxe leveza pra gente, pra mim, entendeu? Ele me trouxe tranquilidade. A primeira vez que eu vi eles fazendo uma viagem internacional e que eles mandaram um vídeo pra Sheila, falando que eles estavam super felizes lá e que o Magnones não estava trabalhando naquele momento, né? Eu fiquei muito feliz, sabe? Foi uma conquista que meio que foi minha também. Eu sempre vejo que eles hoje mesmo realizando aquilo que no começo, quando a gente começou a consultoria, não era possível. E tá muito ligado a momentos em família, sabe? Muito ligado a momentos em família. Então, às vezes eu vejo eles, no final de semana pescando. Em outro final de semana, sei lá, vi eles curtindo uma viagem longa, assim, um período longo, com as filhas para outro país. Então eu falei, gente, cara, é isso faz muito sentido. Porque ao mesmo tempo eu vejo que muitos outros donos de farmácia querem viver aquilo e não têm possibilidade. Ou não tem a possibilidade financeira ou não tem a liberdade de tempo. Então quando eu vejo que eles têm conseguiram, sabe? Isso me toca, eu fico muito feliz. Fora os resultados financeiros, né? Então quando a gente olha lá o DLP e DFC, que a gente vê o aumento de lucro, o aumento de faturamento, né? E vê que isso é resultado e que eles são extremamente merecedores e que eles fizeram por onde e que estão colhendo. Isso me toca, me faz muito feliz, me emociona. A gente vê um cliente nosso crescer realmente é muito emocionante. Eu fico com certeza, né? Eu falo que esse é o nosso maior combustível. Se por um lado as críticas fazem a gente crescer, a gente não pode negar que também ver um cliente nosso crescer, ver um cliente nosso elogiando o trabalho que a gente faz, é um combustível para a gente melhorar e fazer cada vez melhor por eles e por tantos outros clientes que estão por vir. Eu acredito que a gente poder mostrar isso para tantas pessoas serve de motivo de motivação, mas serve mais do que nunca para que muitos possam até reviver as suas histórias de vida, porque eu acho que com isso a gente está contando um pouquinho da história de vida de cada pessoa que empreende nesse país, e a gente sabe que não é fácil empreender num país como o Brasil.